Boa noite. O primeiro Angatu criado em 1998. Não sei se você já topou com essa figura sorridente em algum lugar, em algum muro aqui da cidade, ou até fora de Brasília. Ele foi criado em 98, sem nome, sem personalidade, criado para uma finalidade específica, para ser um painel de um evento no Rio de Janeiro. E depois de ser usado como painel desse evento, que falava sobre bem-estar, sobre família, sobre felicidade, ele me foi devolvido. E ficou guardado naqueles rolos típicos de desenho até a minha chegada aqui em Brasília. E a minha relação com a arte, ela começa muito antes da minha relação com o Angatu. Aqui sou eu, pequenininho, desde pequeno, sempre muito estimulado pela minha mãe. Uma criança dessa idade, ela não sabe ler, mas ela está ali, né, compenetrada, concentrada, focada, como se estivesse lendo de fato. Não só lendo, mas pintando, desenhando. E uma história interessante, que ao resgatar essa foto me veio à mente, é que, sabe aqueles desenhos que as crianças fazem na escola? Desenhe a sua família, o seu pai, a sua mãe, como é a sua realidade, seu dia a dia. Eu lembro dessa história que minha mãe contou quando eu era pequeno, e o pontapé inicial de todo estímulo que ela me deu para me envolver com a arte, ter a arte sempre muito presente na minha vida, é que o meu desenho foi separado das demais crianças, dos demais coleguinhas, pela professora, e a professora chamou a minha mãe e falou: olha, eu acho que você poderia conversar com seu filho e investir, porque o desenho dele tem muito detalhe. E não que ele vá trabalhar com a arte ou se tornar um artista plástico, mas isso estimula a criança. E minha mãe era professora, e ela entendeu isso muito bem, então desde muito pequena ela sempre me estimulou a estudar e a desenvolver a arte. Então eu acabava um curso de desenho, eu começava um curso de caricatura. Eu acabava de caricatura, eu começava de desenho publicitário, e assim foi, mas sempre a arte como um hobby, como algo legal de se fazer, como algo divertido. E eu segui por outra formação, fiz sociologia, teologia, me especializei nessas áreas, e eu sou do Rio. Deixar não só amigos, família e vir para Brasília, eu acho que essa foto ela retrata muito bem o que era a minha vida no Rio. Não são só as minhas raízes que estão no Rio, as pessoas, mas principalmente a minha relação com a cidade era muito intensa. E quando eu passei a pensar na possibilidade de vir para Brasília, o que eu ouvia muito dos amigos era: tenta ver se você concilia continuar com a sua vida no Rio, porque afinal, quem passou no concurso, quem precisa de fato ir para Brasília é sua esposa, tenta contornar isso. Mas era todo um discurso de carinho, de cuidado comigo, mas eu precisava encarar essa vinda para Brasília, precisava dar esse salto no escuro. Essa é minha esposa retratada numa tela. Ela passou num concurso aqui em Brasília, e eu deixei toda a minha vida. E como eu ouvia muito a respeito de Brasília, que para alguém que tinha uma relação com o Rio, como eu tinha, cara, olha, pessoas que têm esse tipo de vida que você tem, normalmente têm muita dificuldade de adaptação a Brasília, em Brasília. E eu tomei uma decisão. Eu falei: eu vou colocar a minha vida no congelador, vou tirar um período sabático, vou repensar a minha vida, vou me deixar passar por um período de desconstrução, de refletir sobre o que eu venho fazendo, o que eu venho vivendo, para saber que rumo eu tenho que tomar estando em Brasília. E nesse período sabático, nesse período de desconstrução, de colocar em xeque as minhas atividades e até questionar a formação que eu tinha, as atividades que eu tinha, a arte ela renasce na minha vida. Ela renasce da seguinte maneira: eu comecei a andar em Brasília, eu começava a me perder, você imagina, não sei, provavelmente tem cariocas aqui que vão se identificar muito bem com o que eu estou falando. Você sai de um lugar onde as ruas têm nome de gente, e você cai num lugar onde tudo é dividido por quadro e número. Eu sou um zero à esquerda em matemática, imagina a minha dificuldade
para me orientar na cidade. Então surge a ideia de resgatar, de ressuscitar, de tirar do rolo de desenho lá, do tubo de desenho, o Angatu, e ele ganha nome aqui em Brasília. Esse nome vem do Tupi-Guarani, significa alma boa, bem-estar, felicidade. E por que buscar a origem ou o nome para o personagem numa origem indígena, numa língua indígena, que é o Tupi-Guarani? Porque eu sou bisneto de Índia. Então eu cresci ouvindo as minhas tias contarem a seguinte história: olha, o seu bisavô veio fugido da guerra para o Brasil, chegando aqui, se enfiou no meio do mato e caçou uma índia para casar. Imagina uma criança que cresce ouvindo isso. Então eu estava aqui ressuscitando, restaurando, deixando a arte renascer na minha vida, e eu queria, de alguma maneira, que isso tivesse algum vínculo comigo. Eu falei, cara, tá aí. Comecei a ler algumas palavras e me identifiquei, me veio à mente a história do personagem, o motivo inicial lá atrás, por que ele foi criado. Eu falei, cara, é isso, o nome desse personagem é isso. E além desse significado, desse peso, desse nome forte, é isso que eu estou querendo resgatar na minha vida hoje, é isso que eu preciso aqui em Brasília. E eu comecei a fazer isso nas ruas, a colocar inicialmente o lambe. O lambe é uma arte que você já leva a arte pronta no papel e cola, né? E com o tempo eu comecei a fazer o grafite também. E aqui estou eu, lá atrás, né, estimulado pela minha mãe, e aqui hoje eu tenho, em alguns momentos, essa oportunidade em que grupos de crianças parem, eu posso interagir e elas podem conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer um pouco mais sobre o Angatu, não para que sejam artistas, mas a importância da arte na vida de uma criança, como isso desenvolve, como isso faz com que ela descubra até os seus dons, os seus talentos, as suas aptidões. E hoje o Angatu ele ganha várias formas, várias caras, né? A cara é sempre muito sorridente, mas ele ganha cores, cabelos diferentes, o que revela um pouco da personalidade dele. Ele é um sujeito um pouco avoado, é isso que diz essa tela. E aí eu comecei, através dessa brincadeira de espalhar o Angatu pela cidade, a me identificar e a reconhecer os lugares, a ponto, hoje, quando eu vou ao Rio, eu estranho pra caramba aquele caos carioca. Amo o Rio, sou carioca de paixão, tenho uma relação incrível ainda com o mar, mas que eu estranho. Eu acho que o que isso diz para mim é que eu estou adaptado a Brasília. E aí eu começo, então, a colocar o Angatu por vários lugares, e não só lugares, mas eu tive já a oportunidade de fazer uma exposição aqui em Brasília, no ano passado, no Instituto Cultural do Espaço Cervantes, do Instituto Cervantes, e uma coisa muito curiosa, muito interessante, que me deixou bastante alegre, foi que uma pessoa chegou e, lendo os textos lá da exposição, os textos escritos pela curadora, ela leu aquele texto, conheceu um pouco mais a história do personagem e veio até mim e falou o seguinte: cara, eu também sou de fora e eu passei por essa dificuldade, eu tive depressão, eu vivi ansiedade e eu entendo, e o Angatu ele ganhou um sentido maior do que ele já tinha, esse sorriso ele ganhou um significado muito maior. E, de novo, esse ano eu fiz uma outra exposição e chegou uma pessoa com um discurso muito próximo disso, se identificando a partir do momento que conhecia a história do personagem, a pessoa se identificava porque vivia essa realidade. E eu comecei a perceber que, realmente, Brasília, desde a sua fundação, desde o seu início, é um lugar construído, feito por candangos que até hoje não pararam de chegar. Hoje esses candangos vêm do Rio de Janeiro, deixam o surf para trás, deixam a família, deixam os amigos, mas profundamente apaixonados por essa cidade. Se você quiser compartilhar, conhecer um pouco mais e achar algum Angatu, você pode postar aquela hashtag ali, Angatus. Muito obrigado, foi um prazer falar para vocês.